som.
Olá, bom dia, minhas queridas, meus queridos, meus amores, que bom. Estamos aqui mais uma vez, né, com o nosso Bom Dia com Ivan Martins. Hoje, segunda-feira, começando a semana, começando aí o corre da nossa vivência, né, Rafael? É isso mesmo. Que a vivência é agora sábado, né? Muita gente inscrita, vai ser bem gostoso, principalmente o pessoal de fora do país, né? Muita gente mesmo inscrita. E aqui do Brasil também, presencial também, à distância, muito bom. É uma satisfação imensa, né? Poder ter esse encontro com vocês, né? E vamos falando de espiritualidade, paranormalidade. Lembrando que só sei que nada sei, e nesse nada saber a gente vai aprendendo todos os dias um pouquinho e vai desaprendendo um tantão de coisas. Eu sei exatamente o que sou e quem eu sou, mas isso não é para que eu transforme meu coração em pedra, é para que eu possa compreender caminhos para melhorar um pouquinho a cada dia. E essa é a minha busca, o despertar é isso, é melhorar todos os dias um pouquinho. Não sou professor de ninguém, não sou mestre de ninguém, sou apenas mais um aprendiz, um eterno aluno do tempo e do espaço, né? Compartilhando com vocês e buscando despertar. Esse despertar não é um estrondo, esse despertar não é o estouro da boiada, né? Esse despertar é algo sutil que acontece todos os dias. Nós despertamos em vários aspectos até o grande despertar. Nesse mundo aqui não tem ninguém desperto. Porque quando nós despertamos, nós já não podemos mais estar aqui. Esse é um mundo de ilusão, um mundo ilusório, né? É uma matrix, né? É como se fosse uma concepção do que nós vemos aqui fora. Mas isso tudo é ilusório, né? Quando nós nos libertamos dessa matrix, dessa ilusão de demiurgo, nós despertamos para a verdadeira espiritualidade e nós retornamos ao Deus verdadeiro. É por isso que é tão importante esses eventos, né? Esses encontros, onde ali por um segundo, né? Um minuto, nós nos conectamos com essa energia, onde tudo é possível. Qualquer cura é possível, qualquer cura em qualquer sentido da vida é possível nesse despertar de um segundo, quando a gente se conecta com a luz do verdadeiro Deus, o Deus que Jesus nos fala, né? Não o Deus da religião, mas o Deus que Jesus nos fala. Jesus não tinha religião, Jesus tinha espiritualidade, né? Então é sobre isso que nós falamos aqui no dia a dia. Entre o perdão e o despertar, uma jornada espiritual, o livro de cabeceira para todo aquele que deseja um despertar, todo aquele que deseja entender, né, como se livrar da roda de Sansara, a roda das reencarnações. Às vezes você escuta a pessoa falar: eu tenho tanta vontade, sabe, de me livrar desse mundo, dessas coisas pesadas, desse plano. Eu digo: mas como? Sem perdão? Como que você quer se livrar do peso carregando sacolas, né? Carregando o ombro, tendo o ombro carregado, né, de peso, como se fosse um animal de carga? Como é que você quer melhorar carregando todo esse peso? O perdão é a única forma de se livrar disso, né? Então o perdão não é o perdão piegas, explicado dentro das igrejas, nas religiões. É o perdão verdadeiro. É aquele que se liberta do outro. Não é sobre libertar o outro. As pessoas pensam que perdoar é abrir mão de alguma coisa, é beneficiar alguém. Além de me fazer mal, ainda vou perdoar? Essa é a grande ilusão. Primeiro, que ninguém pode te fazer mal. Todo o mal que acontece na sua vida foi escolhido por você em algum tempo, em alguma encarnação, né? Se você não é reencarnacionista, está no lugar errado, né? Porque aqui toda a nossa espiritualidade é relacionada à reencarnação. Então nós não queremos em vítimas, nós queremos em arquitetos da própria vida. Então, se você está sofrendo, quebra o contrato, né? E esse contrato
né? A gente quebra através do perdão. Então não é o outro que nos faz mal, é nós que damos abertura para o outro nos fazer mal. Mas Ivan, eu era um bebê, ok? Um bebê é uma borboleta velha numa crisália nova. Não existe alma jovem. Então, a partir desse ponto de vista, né, nós nos livramos do lugar de vítimas e nos entendemos como construtores da nossa realidade. Então, perdoar é a gente entender que nós temos que nos perdoar por aquilo que nós permitimos acontecer na nossa vida, consciente ou inconscientemente. E o outro, é problema do outro. ele o que ele fez, ele está construindo os contratos dele. Vocês estão vendo a roda Sansara, a roda do sofrimento? É assim que se forma a roda do sofrimento. Então, quando a gente perdoa, a gente se livra daquele peso. A gente não repete. Muitas pessoas sofrem coisas horríveis nessa vida. Aí ficam remoendo ódio, raiva, rancor, né? O que acontece? Na próxima vida ela repete mais do mesmo, o universo não te desmente. O universo não te dá mais do que aquilo que você agradece. A reclamação é um tipo de gratidão, ao contrário. Você diz para o universo, manda mais porque eu quero mais, eu mereço mais desse sofrimento. Ou, eu mereço mais luz, eu creio que eu mereço mais luz, então daqui em diante eu vou me libertar desse peso e vou ser feliz. Eu vou vivenciar a felicidade. Felicidade não é algo que você vai sentir 24 horas por dia. É preciso estar já muito desperto para isso. Mas pelo menos sentir felicidade a maior parte do tempo. Crises virão e crises serão resolvidas. É como se fosse um joguinho de videogame. Você resolve um problema, aparece outro maior às vezes. E nós vamos resolvendo, até que chega na linha final. A linha final é o despertar, né? Então não vamos amaldiçoar as questões que chegam na nossa vida. Vamos abençoá-las e resolvê-las, né? Então, entre o perdão e o despertar é isso, é esse salto quântico, deste ponto para esse ponto. Esse é o ponto onde nós nos encontramos. Esse é o ponto onde nós queremos chegar. Então, dentro dessa mentalidade, né, nós conseguimos o grande despertar, que é o que norteia a vida de todos nós, né? Então, se você quer essa experiência, entre em contato, né? Comigo, quem tiver meu contato. Quem não tiver meu contato, entre em contato com o Rafael, que é o contato aqui do estúdio, com o Cristiano, com o Lucas. Qualquer um de nós pode enviar esse livro. Ou diretamente no site do Instituto ivanmartins.com.br. institutoivanmartins.com.br é o meu site oficial, o site oficial do Instituto. Que mais? Sim, o livro vai acompanhado dos selos marianos e também da minha dedicatória em nome da pessoa que adquiriu ou para quem a pessoa presenteou, tá certo? Então é isso, gente. O que mais? Bom, a gente está praticamente encerrando, né, as inscrições, né, Rafael? Já está muito em cima. Então, aquelas pessoas que estão lá nos últimos momentos de decisão, decidam, né, que a gente encerra as inscrições na quarta-feira. Depois de quarta-feira já não tem mais como fazer. Tá certo? A gente já fechou, então temos um limite. Nós temos ainda, acho que umas 4 vagas, né, Rafael? Sim. Temos umas 4 vagas, um limite que nós fechamos, tá? Então, mais do que isso é impossível, né? Então, quem quiser ainda, tá no momento, façam as suas inscrições. Combinado? Então, dito isso, bom dia, Rafael. Bom dia, Ivan, bom dia a todos. A Yandra tá com a gente, a Conceição mandou um superchat, boa tarde. Olá, Yandra, olá, Conceição. Boa tarde, excelente semana para todos nós. Gratidão, querida, ela mandou a Conceição. Gratidão. Marta tá com a gente, a Aniele, a Iracema mandou boa tarde a todos, boa semana, beijos. Olá, Iracema. Gratidão, querida, pelo superchat. O Oswalter tá com a gente. Ele comentou que achou que seria gravado essa semana, a partir da semana que vem. A partir da semana que vem. Tá? Essa semana ainda a gente faz ao vivo. O José Reinaldo, a Marisa com a gente também, Sara,
A Ivana Maria mandou um superchat, bom dia a todos. Querida. A Celi mandou um superchat, bom dia, amores, feliz e abençoada semana, beijo, obrigado. Beijo. Roseméria, Janaína, Lilian, a Ronice, a Lília Mendes, Tânia, Rossini, Carmen, Presley, Janete, a Nilva, Céu Carvalho com a gente, o Ercílio, Olá. a Neuza Bastos. Minha mãezinha, olá, mãezinha. Bom dia, dona Neuza. Carla Azevedo mandou um superchat. Olá, bom dia, boa tarde, gratidão. Gratidão. Obrigado, querida. A Sueli de Lima, Angelina, Isabel, o Vinícius Otardo, a Edneia e a Michele também mandando bom dia. Que maravilha. Que maravilha ter vocês aqui. Gratidão, né? E vamos lá. Começando a nossa segunda-feira, segundou, né? Segundou. Então, quem tiver perguntas, né, sobre o assunto, que hoje será o Deus... Sim? A pirâmide. Uhum. Será o Deus das estrelas, unidade, não dogma. Unidade, não dogma. E quero falar para vocês uma coisa, gente. Eu ganhei um presente muito, muito bonito, né? Da nossa querida Vivian Cunha. Vivian Cunha. Olha aqui, ó. Eu até mandei o agradecimento a ela por mensagem, mas eu queria registrar aqui. É uma pirâmide que ela lembra muito aqui o cenário, né? Uhum. E é uma pirâmide de muita proteção, foi dada com muito amor, com muito carinho. Dá pra sentir o amor nela aqui, viu, gente? Sim. Gratidão, viu, minha querida? Minha querida Vivian Cunha, tá? Gratidão, fica aqui registrado a minha gratidão pelo presente. É muito gostoso, né, a gente receber presente. Sim. Eu não sei receber muito não, tô aprendendo. Tô aprendendo, né? Eu sou daqueles que eu prefiro dar presentes do que receber. Mas eu tô aprendendo e como eu fiquei feliz com esse presente, viu? Né? Aliás, de vez em quando, alguém me manda um carinho, né? E eu sou muito grato, viu? Gratidão, Vivian, viu? Muita gratidão mesmo. Bom, então quem tiver perguntas, deixe para mim aqui tanto no chat como no superchat sobre esse assunto. É sempre um assunto delicado porque as pessoas têm dificuldade, né, em diferenciar, né, o Deus das estrelas que Jesus nos falava, né, a casa de meu pai tem muitas moradas, do dogma, né, do Deus criado numa tribo, né, e que escolheu um povo, né, em detrimento a todos os outros. Então, as pessoas têm dificuldade. É o que eu digo, muita gente segue a demiurgo achando que segue o Deus verdadeiro, né? A gente precisa basear o nosso Deus naquilo que Jesus disse, né? Através do Pai Nosso. Quer um grande despertar? Comece pelo Pai Nosso. Já é um bom despertar. Porque ali Jesus resume todo o amor de Deus, né? Então, existe algo muito profundo que provavelmente você já tenha sentido, mas nunca conseguiu explicar, né? Porque não é uma ideia, não é um conceito bonitinho. É como uma presença mesmo, uma presença silenciosa que aparece em alguns momentos da vida, né? Em alguns momentos a gente tem essa percepção. Sabe quando você para assim, você respira e por um instante tudo parece fazer sentido? Mesmo sem explicação? Simplesmente faz sentido. Já sentiu isso, Rafael? Já. Simplesmente faz sentido, né? Não precisa de explicação, não precisa de nada. Simplesmente faz sentido. E é disso que nós vamos falar hoje aqui. Então, quando eu falo do Deus das estrelas, eu não estou falando de um Deus distante, né? Sentado em algum lugar do universo, olhando, julgando, esperando algo de você, né? Como um juiz, um carrasco, né? Um fiscal. Não. Eu estou falando de algo muito mais próximo. Tão próximo que às vezes passa despercebido.
Eu estou falando de uma consciência que está em tudo, né? No céu, nas estrelas, em cada planta, em cada gota de orvalho, em cada criatura de Deus. Inclusive, está também em você. É desse Deus que eu falo. E talvez aqui já comece a quebrar alguma coisa dentro da gente, né? Porque fomos ensinados a separar o divino do humano. São os altares da vida, né? Deus está lá, não está aqui. Deus está dentro, não está fora, né? Dentro do templo, não fora do templo. Eu costumo contar sempre para vocês uma experiência minha no Rio de Janeiro. Eu estava comemorando o meu aniversário num lugar antigo do Rio, no centro antigo do Rio, centro histórico. E eu saí num daqueles janelões, daqueles casarões antigos, e de frente tinha uma igreja. E estava chovendo bastante, e na porta da igreja tinha uma família inteira tomando chuva e morrendo de frio. E a porta da igreja fechada, eu digo. Né? Aí eu disse na época, eu falei, poxa, eu tenho fotos disso, inclusive. Eu falei, o homem fecha a casa que ele chama de Deus para manter o verdadeiro Deus fora desse templo. Né? Porque se Deus não está no ser humano, não está numa estátua de gesso. Né? Então, separar o certo do errado, separar quem pode e quem não pode. Esse Deus que é pregado, né, por muitos, separam as pessoas. Separam o outro, né? O inferno é o outro, né? Mas e se nunca houve separação? Já pararam para pensar nisso? Entre certo e errado? E se aquilo que você chama de Deus não estiver fora, mas como eu digo, estiver acontecendo através de você? Quantas vezes eu coloco para vocês que Deus age através da nossa mão, da nossa boca, da nossa língua, das nossas ações, ou nós agimos pelo outro Deus através dos mesmos movimentos. Só muda a forma de canalizar a energia, né? Então pensa comigo um pouquinho assim. Antes de você ter, né, um nome, antes da sua história, antes de tudo, o que você acredita ser, né? Isso que você construiu. Já existia algo ali. Já existia uma presença. Um eu sou silencioso, quietinho. E esse eu sou, vamos colocar entre aspas, não envelhece, não muda, não se perde. Ele simplesmente observa tudo. Seus pensamentos passam, suas emoções mudam, sua vida se transforma, mas existe algo dentro de você que continua ali, só observando. A nossa essência. Isso já é um portal. Isso já é uma ligação forte, porque quando você começa a perceber isso, você começa a entender que talvez você não seja só aquilo que você sempre achou que era. Que você é algo muito maior. Isso dá medo, né, gente? Somente no começo isso dá medo, né? Quando eu digo para vocês que muitas vezes eu observo o mundo como se eu habitasse uma nave espacial. Como se meus olhos fossem simplesmente janelas. Muitas orientações espirituais chamam os olhos de janela da alma. Né? Então, eu já vejo através dessa janela, eu observo o mundo. E isso começa a dar medo. Quando você começa a entender que tem algo muito maior, né? Porque a mente gosta de ter controle. A mente gosta de saber exatamente onde está pisando. Mas o Deus das estrelas não é algo que você controla. É algo que você sente. Né? Quando para de tentar controlar tudo.
A gente tem essa ideia de controle, a gente tem essa ideia de que pode controlar alguma coisa, nós não podemos controlar nada. Você não controla nada. Seu corpo pode parar de respirar agora, né? Você não controla nada. Você não controla absolutamente nada. Eu era muito jovem ainda, né? Como vocês sabem, já falei 1 milhão de vezes, eu comecei minha vida como enfermeiro, minha vida profissional. Uma vez uma médica chegou, rindo. Ela falou, nossa, acabei de pisar num prego. Né? Então, o médico de plantão falou para ela, não, senta aí, vamos ver como é que tá isso daí. Assim que ela deitou, ela começou a passar mal, ela tinha alergia à ferrugem. Ela teve morte praticamente instantânea. Sufocou, não teve o que fazer, não teve nada que pudesse ser feito. Ela morreu por causa de um prego enferrujado. Ou seja, passou a vida inteira, a infância toda, a juventude toda, se formou em medicina e não sabia que tinha essa alergia. Né? Então, geralmente quando a gente trabalha no hospital, pronto-socorro, a gente entende que a gente não controla nada, absolutamente nada. Né? E é aqui que entra uma coisa muito importante. A espiritualidade livre não quer que você acredite em nada disso. Né? Nós não queremos se convencer. É só um convite a perceber. Né? A perceber. Quem já viveu 20, 30 anos ou até menos e que já não percebeu isso de alguma forma? Né? Então, é sem pressão, sem obrigação, e sobretudo sem dogma. Né? Sem dogma. Aqui ninguém vai te mandar uma lei divina para que você siga a risca. Porque o problema nunca foi a espiritualidade. O problema foi quando tentaram colocar ela dentro de caixas, viu? Quando começou a colocar em caixinha, quando entrou a mão do homem, né? Aí entra outras coisas, criaram regras, criaram medo, criaram culpa. Ou disseram, é assim, né? Ou você está errado. Vocês já viram que, como existem brigas dentro das religiões, entre uma religião e outra? Né? O evangélico sendo perseguido porque é evangélico, o católico sendo perseguido porque gosta de imagem, né? O católico evangélico se junta para ir contra o candomblé, a umbanda, né? Os católicos até que não se metem muito com essas histórias. Os evangélicos fundamentalistas são mais difíceis, entram lá, né? Como arrebentaram alguns templos aí recentemente, ainda deixaram pedaços da Bíblia esparramado. Quer dizer, eu não sei que evangélico é esse que rasga a Bíblia e deixa esparramado, mas enfim. A gente vê isso acontecer, né? Porque quem tem dúvida da própria fé, faz isso, né? Ataca a espiritualidade do outro, né? E vai dizer, eu estou certo, você está errado. Ai de você se não se entregar a Jesus, se não falar que Jesus é teu salvador. Ai de você. Vocês sabiam que uma boa parte do mundo nem sabe quem é Jesus, né? Nem sabe. Se você vai num país, por exemplo, onde a base vamos supor, na Ásia, né? Boa parte da Ásia, nem se fala em Jesus. Acho que essas pessoas estão todas perdidas porque não falam em Jesus. Mas e se elas agirem dentro da luz, do mesmo princípio de amor que Jesus falava? Então vai ser condenada porque não falava em Jesus ou vai ser avaliada, né? Por si mesmo, porque não tem ninguém olhando, né? Pelo amor, pela forma como age. Qual é o peso, qual é a medida? É o amor? São as atitudes ou é a língua? Né? Complicado, não é pensar nisso? Não é, Rafael? Complicadíssimo pensar nisso. Né? Se você vai em muitas áreas da África, tem muitos cristãos, mas tem outros que nem sabem quem é Jesus, ou sabe que é Jesus, mas não tem ele como um salvador, mas crê no Deus verdadeiro. Não creio que uma divindade, né,
como Deus verdadeiro, perfeito, na sua criação, em tudo, vai se importar, né? Com vaidades humanas. Nós somos vaidosos, né? Ah, eu sou seu pai, você tem que me amar mais do que qualquer outra pessoa no mundo. Eu sou seu marido, você tem que me amar mais do que qualquer coisa no mundo. Eu sou sua esposa, você tem que me amar mais do que tudo. Você é meu filho, eu te amo mais do que qualquer outra pessoa no mundo, porque você é meu filho. Isso tem que ser assim, né? Tem que ser, é regra. Porque senão tem a vaidade humana, né? Os ciúmes, mas não Deus, né? Eu creio que Deus esteja se linchando para aquilo que você crê, para aquilo que você diz crer. Mas Deus observa, não como um juiz, não. Mas o Deus que habita em você observa as suas atitudes. Não o Deus que está fora, o Deus que está dentro. A verdade é que não funciona assim como eles tentam empurrar goela abaixo de todos nós. A verdade não se impõe, ela se revela. E cada um de nós, cada pessoa vai perceber isso de uma forma diferente, de um jeito diferente. É preciso entender que não existe um caminho único, não existe uma forma certa ou errada de sentir o divino. O que existe é o seu caminho. Existe a sua experiência. E ela é amada, ela é válida, mesmo com dúvidas. Né? Quem de nós não tem dúvidas? Eu digo que quando eu estudei teologia, uma das primeiras coisas que aconteceu comigo foi colocar em dúvida a existência de Deus. Eu coloquei em dúvida, sim. Né? Eu precisei ir no fundo disso para voltar com toda a fé que eu tenho em Deus. Mas eu tive momentos de dúvida. E eu quero ver quem é o espiritualista que nunca teve. Não confessa, né? Não confessa. Mas eu tive, né? Então, mesmo com medo, né, desse caminho, mesmo com medo, porque muitas vezes sentimos o medo. O medo é um sentimento horrível, mas nós sentimos confusos, que é tanta informação, gente. Como tem informação e desinformação, né? Cada um vem e diz uma coisa. Um dia eu escutei uma pessoa comentar num podcast que eu fui, ou foi no meu, não me lembro, que eu trouxe convidado. Cada um fala uma coisa, a gente não sabe no que acreditar. Eu digo, bom, é melhor você começar a crer em você, né? Passa numa peneira, vê o que faz sentido e guarda para você. O que não faz sentido, deixa lá. Né? Porque nenhuma dessas questões, gente, te afasta do divino, te afasta de Deus. Tudo isso, na verdade, faz parte do processo. Ter esses sentimentos, antagônicos muitas vezes. A gente acha que precisa estar bem, elevado, em paz o tempo todo. Mas isso não é real. Isso não é verdadeiro. Isso é uma busca insana, doente. Ninguém consegue estar nesse estado o tempo todo. Vocês sabem, nós que convivemos no meio dos espiritualistas, a gente sabe que não funciona assim. A gente sabe, na intimidade de muitos, que a coisa não funciona assim. Existe o que vem para frente da câmera, né, Rafael? Sim. O que vem para vocês verem, mas existe o outro lado. E a gente sabe disso, a gente acompanha. Né? Então, isso não é real. Então isso vem assim, você vai se perder, né? Você vai se questionar, vai sentir coisas que não entende. Isso faz parte do caminho, está tudo bem. Muitas vezes você não vai entender mesmo, mas você está buscando o entendimento, está tudo bem. Porque o caminho não é sobre nunca cair, gente. É sobre perceber que pode levantar.
e olhar diferente. Feliz é quem cai e pode se levantar, né? Pessoa que vidinha bem mais ou menos, alguém que nunca teve uma queda, alguém que nunca passou por nada. Tem pessoas que de repente vivem assim, fazem uma opção por viver assim, né? Vem naquela família, classe média alta, a vida inteira tem tudo que precisa, né? Não passa por nada, não passa por questão nenhuma, não passa por questões emocionais. Pode ser que tenha alguém, mas que vidinha mais ou menos, né? Se a gente vê aqui de férias, é um péssimo lugar para escolher tirar férias, né? É como tirar férias num país em guerra, né? Não é um bom lugar para tirar férias. A gente veio para cá, veio para aprender, né, gente? Veio para fazer um trabalho de aprendizado. Então, e quando a gente cai e levanta com um olhar diferente, tudo faz sentido. E aos pouquinhos, né, gente? Bem aos poucos mesmo. Algo vai mudando dentro da gente. Algo vai se transformando. Então, você começa a perceber os padrões, né? O que são padrões, gente? É aquilo que se repete. Você começa a entender suas reações. Por que eu ajo dessa forma? Né? Será que eu não poderia agir desta forma aqui? Né? Por que eu reajo assim? Começa a sentir quando está se desconectando de si mesmo. Esse é o principal ponto. Quando você entende que você já se desconectou de você, isso já é consciência. Já é consciência gritando. Não é sobre virar outra pessoa. É começar a se ver de verdade. Uma das coisas que eu falo muito dentro da espiritualidade, né? As pessoas querem o estrondo do monte. As pessoas querem o mar vermelho se abrindo na sua vida. E não precisa. Né? Quem consegue desenvolver a sensibilidade vê isso no bater de asas de um beija-flor, que é uma das coisas mais delicadas do mundo. Bater de asas de uma borboleta. Não precisa, sabe, ver o estrondo. Você começar a se ver de verdade. A entender quem você é, sem máscaras. Né? Sem fuga. Isso exige coragem, viu? Preste bem atenção nisso. Porque olhar para dentro, de verdade, não é sempre confortável, não. Mas não é mesmo. Mas é libertador. A gente se conectar com quem nós somos é libertador. Porque tudo aquilo que você evita continua te controlando. E nós vivemos evitando, né? Evitando pensar, evitando mexer naqueles lugares de dor, né? Mexer nas nossas ignorâncias, na nossa escuridão. E é preciso meter a mão nessa lama e ver o que salva. Tá? Ver o que salva daquilo que você pensa, da forma como você age. Ela tem que se conhecer para isso. É difícil a pessoa olhar para si e falar, poxa, eu sou egoísta pra caramba. Nossa, como eu sou chato, como eu sou chata, como eu sou cri-cri. Né? Difícil. Né? Então isso continua me controlando. Eu sou assim porque eu sou assim, pronto. Saber o que é maravilhoso. Né? Saber quem se é maravilhoso. Agora, mais do que maravilhoso é entender que pode mudar para melhor, né? Tem gente que bate no peito e fala, eu sou ignorante mesmo. Eu sou assim. Meu pai era assim, minha mãe era assim. Legal, hein? Eu sou o dono da verdade. Legal pra você. Bom, não quero saber se eu tô certo ou se eu tô errado. Eu sou assim. Legal, hein? Muito bom. Né? E tudo aquilo que você olha com presença, aí sim começa a se transformar. No aqui, no agora.
Eu sou assim, mas eu não preciso terminar os meus dias assim. Mas não porque você forçou, mas porque você trouxe consciência, você jogou luz. Ignorância e escuridão, você joga luz, né? Então consciência, gente, consciência transforma. E nesse processo, uma coisa muito linda, muito bonita mesmo começa a acontecer. Você começa a olhar para o outro de forma diferente. Antes você julgava rápido, separava fácil, criava distância. O julgamento faz isso. Olha o Pai Nosso, não orientando, né? Olha você não seguindo o Pai Nosso, que muitas vezes você reza de forma repetitiva. Né? Agora você começa a perceber que todo mundo está passando por alguma coisa. A gente começa a perceber que a atitude do outro tem a ver com alguma coisa que ele está passando de fato. Cada pessoa está em um momento do caminho. E cada um lidando com as suas dores, suas confusões, seus aprendizados. Aí fica mais fácil. Porque isso traz uma coisa muito poderosa, gente. Compaixão. Né? Não é aquela compaixão bonita de discurso, não, né? Porque tem gente que fala da quinta dimensão, né? Eu tô na quinta dimensão, não sei como é que tá aqui ainda, mas enfim, tá na quinta dimensão, deixa estar, né? É um direito da pessoa achar o que ela quiser. Mas sem compaixão, só um discurso, né? Mas tem que ter uma compreensão real. Tem que ter uma compreensão muito real. Você para de querer estar certo o tempo todo. Nós não estamos certos o tempo todo. Né? Você começa a querer entender. Isso muda suas relações. Muda a sua forma de viver. Né? Porque você começa a perceber, sabe, queridos e queridas, né? Que no fundo ninguém está separado. Nós vivemos uma sopa energética. Somos todas expressões da mesma coisa. Vivendo experiências diferentes, claro, né? Mas a mesma coisa. E quando isso começa a fazer sentido dentro de você, o amor muda de lugar. Ele deixa de ser só um sentimento, né? E vira uma forma de enxergar a vida. Percebem? Então você começa a agir diferente. Não porque alguém mandou, mas porque faz sentido. A gente faz aquilo que faz sentido pra gente. Isso é liberdade. Liberdade de verdade. Né? Não aquela de fazer qualquer coisa, mas aquela de não ser escravo do automático. De poder parar, perceber e escolher. E essa escolha consciente é uma das maiores conexões com o Deus das estrelas. Porque vivenciá-lo de verdade, porque você começa a viver com presença aqui e agora. E presença, gente, é tudo. Né? Estar presente, estar no aqui e no agora. Só que existe um desafio hoje. Né? A gente vive cercado de barulho, né? Como tem barulho? Como as pessoas gritam, né? Barulho das informações, barulho de opinião, barulho dentro da própria mente. A gente vive infestado disso. E no meio de tudo isso, fica difícil ouvir o essencial. Né? Porque são tantas informações que você se perde, simplesmente você se perde. Né? Hoje nós somos bombardeados 24 horas por muitas informações e todas certeiras, né? Engraçado isso. Todas verdades absolutas. E quando a gente vê uma pessoa famosa, né, Rafael? Geralmente um artista, né? Alguém que a gente pensa que está fora dessa manobra
se manifestar nas redes sociais e tudo mais, a gente pega aquilo com verdade absoluta, porque é o meu ator preferido, minha atriz preferida. Olha o que ele está falando, o que ela está falando. Eu já escutei tanta barbaridade assim, tanta coisa negativa da escuridão. Quando a gente recebe aquela mensagem no grupo de família, no grupo de amigos, ninguém nem vai verificar se é verdade ou não. Como é que vai ter discernimento? Hã? Como é que vai ter discernimento? Quem está na escuridão só usa uma rede social. A rede da desinformação, da ignorância e da maldade. Ali não vê nada de positivo. Por quê? Porque não busca coerência. Né? Por que uma pessoa só está dizendo a verdade no meio de milhões mentindo? Olha o barulho do mundo, né? Sim. A gente precisa aprender. Né? A ouvir o essencial, e não é fácil. Por isso, às vezes, o mais espiritual que pode fazer é parar. Difícil, né? Só parar. Parar de buscar, né, gente? Respirar. Sentir seu corpo. Ficar em silêncio por alguns minutos. Antes de falar, de fazer, de compartilhar alguma porcaria. Né? Só parar. Se conectar com o divino que há em você. Se perguntar. Na dúvida, busque mais, busque mais, busque. Mas no silêncio da sua mente. Conversa com seu Deus, o Deus que habita em você. Cuidado com seu ego. O ego negativo é muito confundido com a experiência mística de Deus. Muitas vezes o que responde é o ego, não é o seu Deus interior. E você não precisa tentar ter uma experiência. Né? Você precisa ter uma experiência gritante. Talvez é tentar ter uma experiência sem esperar nada. Né? Não precisa esperar nada dessa experiência de respirar, de parar e buscar. Pode vir alguma resposta, pode não vir, mas com certeza, né, você precisa estar, só estar. Porque o Deus das estrelas não precisa ser chamado. Né? Ele já está aí. Está comigo, está aqui, está ali, está com todos nós. Então você só precisa criar espaço para perceber. Agora, esse espaço é seu espaço de luz, né, gente? E quando você começa a fazer isso, mesmo que aos pouquinhos, devagar, algo vai mudar. Muda de forma sutil, né? E a vida continua acontecendo. Os problemas continuam vindo, porque faz parte do processo. Mas você não reage da mesma forma. Né? Existe mais espaço dentro de você. Isso é fundamental. Existe mais clareza, mais calma, mais presença, mais aqui e agora. Então isso não vem de fora, meus amores, não vem de fora. Né? Mas vem de alguém te dando uma resposta pronta. Será? É isso que as pessoas esperam, Rafael? Não, meus amores, não vem não. Ninguém vai te dar uma resposta pronta. Vem de você. Se reconectando com aquilo que sempre esteve aí dentro. Sempre esteve contigo. Desde a sua criação. E talvez uma das coisas mais bonitas de entender é que você não precisa chegar em lugar nenhum. As pessoas querem chegar no lugar, né? Você não está atrasado, você não está perdido. Eu escuto tanto isso. Você está vivendo. Aprendendo. Se descobrindo. Se lembrando. E cada passo, até os mais difíceis, né, que todos nós passamos pela vida, fazem parte disso. E quando você olha para o céu, quando você vê as estrelas,
que é uma coisa que nós deveríamos fazer sempre, talvez você comece a sentir diferente, se sentir diferente. Não como algo distante, mas como um espelho. Né? Porque aquilo tudo também está em você. Somos parte dessas estrelas, sois deuses, João 10:30. Seu corpo literalmente veio das estrelas. Mas mais do que isso, muito mais do que isso, existe algo em você que reconhece isso. E esse reconhecimento não vem da mente. Vem de um lugar mais profundo, muito mais profundo. Um lugar silencioso, mas muito real. Muito real. E é ali, nesse silêncio, que o Deus das estrelas se revela. É ali que você sente em profundidade, não como uma voz, mas como uma presença. Não como uma ordem, mas como um sentir mais profundo. E quando você toca isso, mesmo que por um instante, como eu digo aqui, é um segundo, você entende. Então você entende sem precisar explicar, né? Porque eu acho que quando começa a explicar demais já complica. E nesse entendimento, o dogma, né, perde força. O medo diminui, a necessidade de controle enfraquece. Quando a gente simplesmente se percebe. E o que sobra? Você sabe o que é? É espaço. Espaço para ser, espaço para viver, espaço para amar. E talvez, só talvez, isso já seja o suficiente. Porque o Deus das estrelas nunca esteve distante de nós, de mim, de você. Ele sempre esteve aqui. Agora, em você. Sendo através de você e não distante. Viva esse Deus aqui e agora. Esse é o Deus das estrelas, é o Deus que Jesus nos fala. Bom, eu acho que agora são as perguntas, né, Rafael? Uhum. Sim. Temos perguntas? Temos. A Marisa perguntou: bom dia, nosso querido Ivan. Sobre a mediunidade precoce, as crianças acabam passando por caminhos difíceis e ataque seria esse o caminho do despertar para entender a missão de ser médico? Gratidão por responder. Primeiro que todo mundo é médium. Nós vivemos entre o mundo espiritual e o mundo físico. Segundo que ataques psíquicos estão diretamente ligados àquilo que nós trouxemos de vidas passadas. Né? Nós precisamos entender que se nós estamos aqui, nós não somos grande coisa. Primeiro, isso é fundamental. Se você está encarnado, não é grande coisa. Todo mundo que está encarnado tem muita coisa para aprender, porque nós estamos aqui pela nossa ignorância, pela nossa escuridão. Então vamos tirar essa questão de médium como se fosse um presente, que mediunidade não é presente. Mediunidade é excesso de sensibilidade. Geralmente, quando eu digo para vocês que quanto mais espiritualizada uma pessoa é, pior ela é verdade. Porque a gente vem dessa forma porque teimou demais, pisou demais na bola. Nós somos reticentes no erro. Nós ficamos ali, ó, insistindo no erro. Né? Então, a questão da precocidade, você está referindo à infância, nada mais é do que o que é a infância, se não é o momento mais próximo da última encarnação? A criança está bombardeada por tudo que ela viveu na última encarnação. A criança sofre muito, muito com aquilo que ela trouxe da vida passada. Já disse, não coloquem criança como inocente. A criança é uma borboleta muito velha vivendo numa crisália nova. Né?
Então, em primeiro lugar, vamos revisar isso. Mediunidade não é exclusividade, todos nós somos médiuns. Todos. Paranormalidade, alguns desenvolvem, outros não. É uma questão também, né, de escolha de vida, como que a vida, enfim, contratos que sucedem de outra vida e tudo mais. Terceiro lugar, sim, criança sofre muitos ataques psíquicos porque está muito próxima à vida passada. A linha é muito tênue, não existe uma ruptura. O problema é que muitas pessoas vêm de uma filosofia, de uma ideia de que é uma ruptura. Ah, acabou a vida, tal. Então vamos para o nosso lar, vamos passar 200 anos lá e depois a gente reencarna. Não, é muito aqui, ó. É muito grudado uma vida da outra, é uma atrás da outra. A reencarnação, ela é praticamente instantânea dentro daquilo que eu creio. Claro que esse segundo que você passa entre uma vida ou outra pode ser uma eternidade, porque você sai do tempo linear para o tempo espiritual, que é circular, né? Mas para a nossa experiência na carne, vamos dividir a experiência na carne da experiência no espírito. Vamos dividir isso daí. Para a nossa experiência aqui é muito rápido, então é como se você fechasse o olho e acordasse. Então é lógico que você traz toda aquela porcariada da vida passada. Está reencarnando? Grande coisa não é. Está trazendo contrato de dor. Então, sim, é bombardeado por ataque psíquico. Eu já disse a vocês que quando eu faço desdobramento familiar, o maior perigo são os bebês. O maior perigo são os bebês. Geralmente as grandes infestações estão em cima das crianças. Sim. Ela perguntou também sobre a espiritualidade, que dá para perceber que não há como ignorar que ela faz parte de nós, seja através de sonhos, acontecimentos inevitáveis, entre outros talvez. As pessoas não saibam o que fazer com essa espiritualidade, que é muita coisa para entender, compreender, executar. Por que tantos conflitos em nome da luz? Não tem conflito em nome da luz. Tem conflito em nome da escuridão que bota nome da luz. A luz não tem conflito. A luz é luz. Os conflitos estão ligados à escuridão das pessoas que dizem falar de luz. Se fala de luz, mas separa, não é luz, é escuridão. Se fala de luz, mas julga, não é luz, é escuridão. Se fala de luz, mas fala em que eu estou certo e você está errado, já não é luz mais, é escuridão. Não tem conflito na luz, a luz é luz. Conflito está na escuridão tentando se disfarçar de luz. Esse que é o grande problema, querida. Muita gente está vivendo na escuridão tentando falar de luz. A gente vê isso direto, né? Pessoas espiritualistas falando em assuntos que não nos pertencem. Nós espiritualistas, nós não falamos em nada que separa. Nós não apoiamos guerra, nós não apoiamos políticos, nós não apoiamos nada disso. A gente não tem essa diretriz. A pessoa que está na espiritualidade, a gente fala sobre o que é positivo, o que é luz, o que é escuridão. Mas a gente não aponta isso em ninguém. Cada um sabe de si, do seu caminho. É a unidade vivendo, né, na individualidade também. Então muita gente fala que está no caminho da luz, mas está plantando escuridão. E é aí que o incauto cai, né, Rafael? É aí que o incauto cai. É nesse momento. Porque se a pessoa fala de luz, mas fala todas as besteiras que eu gosto de falar todo dia, a pessoa é da luz, mas fala de política, opa! Eita, esse é um espiritualista bom. Né? A pessoa é espiritualista, mas fala de preconceito, de racismo, eita, é o meu, né? Vou bater palma para ele. Então, é só um disfarce. É só um disfarce. Se você botar abacaxi, né, em cima da maçã, ela vai ficar com gosto de abacaxi, mas continua sendo maçã. Então é isso. Essa que é a questão, querida. É porque a luz não tem divergência. É a escuridão que fala em nome da luz. E aí acredita quem quiser, né? Crer quem quer. Eu tô fora.
Começou a falar de preconceito, racismo, perseguição, qualquer tipo de preconceito, qualquer tipo de maldade, começou a bater palma para maluco dançar, querida, tô fora. Né? Eu não abraço a escuridão de jeito nenhum. Mas todo mundo tem o direito de fazer o que quiser, né? Claro. Quero agradecer ao superchat da Vivian, que mandou. Bom dia, que tenhamos um abençoado dia. Mandei. Agora que tá meio corrido, mas sempre tem um tempinho para apoiar o canal. Beijo, queridos. Obrigado, Vivian. Ó, eu já agradeci você aqui no ar do presente, a Vivian Cunha, né? Isso. Aqui, ó, amei, viu? Beijo. Depois você vê aí que eu deixei o agradecimento aí registrado. Eu sei que você não fez para isso, mas é um carinho, então tô aqui. Bendita seja o momento que você escolheu, porque eu sei que trouxe muita energia positiva aqui pro estúdio. Muita gratidão. O Ercílio perguntou, Ivan, qual é correto afirmar que o Deus que habita em mim é o mesmo Deus das estrelas? Ah, sim. Nós somos feitos do pó das estrelas. Nós somos feitos do mesmo material que as estrelas. E Deus é a fonte desse material. O Deus que habita em mim é o Deus das estrelas. Agora, o Deus que eu reconheço em mim nem sempre é o das estrelas. Né? Essa que é a questão, Ercílio. O Deus que habita em mim é o Deus das estrelas. Agora, o Deus que eu reconheço em mim, que muitas pessoas apagam esse Deus e dão abertura para o outro Deus, né? Para Demiurgo. E louvo esse Deus, acho que esse Deus é luz, acho que esse Deus, né? Mas Jesus... Gente, vamos resumir a ópera. Se o Deus que estava aqui como representante, né, o Deus do universo que estava aqui, fosse suficiente, Jesus veio para quê mesmo? Sim. Né? Então Jesus veio não para negar a existência de Deus, ele veio para dizer do Deus verdadeiro. Né? Ouça quem tiver ouvidos, olhe quem tiver olhos para isso. Né? Esse Deus lá, esse Deus tribal criado lá, que escolheu um povo em detrimento a todos os outros, e que está esperando o Messias ainda para vir aqui como guerreiro e forçar o mundo inteiro a seguir as leis antigas, deu ruim. Deu ruim. A gente precisa ter um Deus, um Deus de luz, né, gente? Não um Deus guerreiro. Então, né, com todo respeito, cada um espere o que quiser, mas o Deus, aquele que tem uma visão crística, mesmo que seja um budista, mesmo que seja o que for, vai entender que esse Deus não pode ser o Deus que existia antes que Jesus viesse e nos dissesse sobre amor. Jesus quebrou tudo nesse sentido, esses tabus todos. Ele só falava de um Deus de amor. Eu vou dizer mais uma vez. Orem o Pai Nosso com total atenção e consciência. E tá tudo ali. Sim, Rafael? Sim. A Rosemary perguntou: buscamos a perfeição na imperfeição, mas o que é ser perfeito neste mundo? Essa exigência e urgência em sermos perfeitos, mas se fôssemos, não estaríamos aqui. Eu acho que a perfeição, querida, é o ego, né? É o ego que busca a perfeição. Né? Nós precisamos entender que só de estarmos aqui não somos perfeitos, né? Como você disse, se fôssemos perfeitos, não estaríamos aqui. Né? Eu creio que o grande pulo do gato aqui, digamos assim, é você entender sobre fazer o melhor que você pode hoje. É agir da melhor forma possível hoje. Isso é o caminho da perfeição, que não será encontrada aqui nesse mundo. Né? Mas nós podemos melhorar bastante quando nós nos conectamos com o nosso Deus interior, com Deus que Jesus falava, com Deus que Jesus nos fala. Né? Aí nós vamos conseguir nos aproximando. Aquele que não fala da vida alheia,
aquele que mantém a língua dentro da boca, aquele que consegue se conectar, né, com o amor, já está no caminho da perfeição. Caminho, não perfeição. É o que eu digo quando alguém fala que está na quinta dimensão. Fala, opa, acorda para a vida. O caminho, a quinta dimensão é compaixão absoluta, amor incondicional, empatia. São palavras difíceis. Compaixão, gente. Compaixão é o amor no sentido mais amplo da palavra. Empatia é você realmente ver no outro o que você vê em você. Se eu estou com fome, eu vou alimentar o outro, porque se dói em mim, dói nele. Empatia é você entender que o outro erra e que você já errou também. E se é reencarnacionista, então, entender que em algum momento da vida fizemos aquilo que nós condenamos naquela pessoa. Não é aceitar o erro, mas é aceitar a pessoa, embora ela esteja errando. Quem de nós consegue essas coisas todas? Nós julgamos, né? Então é por isso que eu coloco que existe uma ideia errada de que nós podemos alcançar a perfeição. Não nesse plano. Não desse plano. Né? Quando Jesus fala que o reino dele não é desse mundo, por que ele fala isso? É porque ele sabe que existem reinos, né? Existem galáxias, existem planetas, existem planos, onde tudo aquilo que ele falava e fala através do que chegou até a gente, através das cartas de Paulo e tudo mais, que tudo aquilo que ele fala, né, existe de verdade, existe em prática, e que nós estamos aqui caminhando nessa prática. É isso. É o que eu falo sempre, vamos baixar a crista, que aqui nós estamos bem, mas bem aquém dessa perfeição. Todos nós estamos bem aquém dessa perfeição. A Ana Cláudia perguntou o que você fala sobre o TDAH. Ai, gente, olha, eu falava sobre isso esses dias até com o Rafael, que na minha época, uma criança que era tratada como uma criança normal. E isso trouxe muitas questões para muitas pessoas, porque prejudicou muita criança na época, né? E algumas escaparam, né? Estudaram, se formaram, aprenderam a profissão, mas muitas se perderam no caminho, né? Porque são questões espirituais? Sim, sim. São espíritos que chegam aqui já cansados, né? Não cansados fisicamente, porque eles não cansam, mas já cansados da experiência em planos inferiores como o nosso, e vem com preguiça. Então, se você pega uma criança com TDAH, ou ela é totalmente alheia ao que está acontecendo ali, no sentido de ficar olhando para as estrelas, né? Eu mesmo era uma criança assim, né? Eu prestava atenção na aula com o ouvido, mas meu olhar estava distante. O professor perguntava o que eu estava fazendo, eu respondia. Não, estou prestando atenção, é isso. Ela ficava muito brava, né? Porque eu não olhava para o quadro, não olhava para nada, era aquela coisa assim. E outras começam a fazer arte, né? Começam a fazer bagunça, a turma do fundão, né? Então, de qualquer forma, são espíritos que estão... É como se estivesse repetindo muitas vezes a mesma série e começa a se perder um pouco. É assim que eu vejo a questão desses transtornos, né? Sobretudo que atacam a criança já na primeira infância e segue a vida inteira. São espíritos meio complicadinhos, né? Porque tem consciência do mundo espiritual, tem consciência das próprias questões, e parece que tem uma urgência em resolver para ir embora, mas ao mesmo tempo que tem urgência, tem uma separação do mundo aqui. É uma coisa muito confusa, tá? Eu não vou te responder isso como profissional de saúde mental, né?
porque aí eu vou estar num outro lugar que não vai caber dentro da espiritualidade, mas espiritualmente é isso que eu posso te dizer. É um estar aqui sem estar. Ou não querendo estar. O Oswalter perguntou, Ivan, como é o desdobramento familiar? Oswalter, o desdobramento familiar é quando você faz a avaliação de uma casa e que as crianças também estão infestadas. Né? Que é um grande problema quando as crianças estão infestadas de seres interdimensionais. Né? Mas grave uma linha de proteção. Quando eu encontro crianças com infestação, aí é bem complicado. É uma das piores coisas que tem para lidar, é bebê com infestação, por exemplo. Né? Eu tenho casos e casos que foram bem complicados com isso. Né? Mas isso é quando você desdobra para o casal e para as crianças da casa. Isso seria um desdobramento familiar. Eu já tive família de desdobrar para 17, 18 pessoas. Né? Já tive família para desdobrar para a família inteira. Outras é só o casal. Nunca é só o marido ou só a esposa. Nunca. Quando você desdobra para um, o outro automaticamente quase que acelera o processo dele de necessidade de. Né? Mas as pessoas às vezes têm dificuldade, né? O inferno é o outro, o problema é o outro. Né? Então a pessoa desdobra às vezes, fala, não, o problema é só meu marido, eu estou muito bem. É só minha esposa, eu estou muito bem. E a gente sabe que não é bem assim. Só que eu não estou aqui para fazer julgamento, né? Eu aviso. Né? Então, entre salvar um ou não salvar ninguém, a gente salva um, né? A gente acode um, que nem diz o outro. Né? Pelo menos salva um. Né? Geralmente tem filhos, tem tudo, precisa cuidar das crianças. Então quando a pessoa fala, não, eu vou fazer do meu marido, eu vou fazer da minha esposa, depois eu faço o meu. Eu não falo nada, eu vou falar o quê? Né? Eu tô vendo a situação, falo, bom, pelo menos eu acudo um, né? Porque daí aí pelo menos as crianças estão salvaguardadas, né? Sim, Rafael. A Regiane Barbosa perguntou, trabalho com crianças com autismo, como posso ajudá-los? Autismo tem vários níveis, né? Primeiro, se você trabalha com crianças com espectro autista, você já deve ter preparação para isso, porque não é fácil. Né? Autismo tem vários graus, digamos assim, e ainda tem o que vem junto, né? A criança nunca é só autista, nunca. Geralmente apresentam uma ou outra condição junto. Né? Então é um trabalho de muito amor, de muito... Eu acho que a melhor forma que você tem é respeitar o limite de cada um, que é uma coisa que você já aprendeu. Entender, ter muita paciência, porque são crianças especiais, são crianças que aquilo que para uma criança que não tem mais complicada, uma criança, por exemplo, você colocar uma fruta vermelha, uma verde e uma azul dentro de uma vasilha, ele vai comer, não vai nem ver a cor. Né? Nem vai só comer. Uma criança autista vai ter problema com cor, vai ter problema com a organização da comida. Geralmente são muito inteligentes, são muito especiais mesmo, né? São gêniozinhos na maioria dos casos, somente quando já vem com outras questões, como genialidade, que as pessoas acham que genialidade é ótimo, só que não, né? Traz muitas questões. Então, compreender isso, é muito difícil. Às vezes eu vejo lugares que a gente tem notícia, né? Que não tratam direito crianças, né? Com esse aspecto. Mas por que não tratam? Não tratam porque não tem conhecimento, não tem informação, né? Mas no Brasil, mesmo nas regiões mais distantes, hoje as escolas são preparadas para isso, né? Tem escolas preparadas para essas crianças. O que você pode fazer é aquilo que você já faz, é respeitar o limite de cada uma, né? Entender, né? Entender o limite de cada uma é isso. Se você se você gosta de fazer as suas orações, né?
peça que a luz se faça, né? Que a luz traga o melhor para cada uma delas, e assim vai ser. Hoje, graças à luz, todas essas crianças, elas quando pegam uma certa idade, não sei quando é um caso muito, já no nível muito alto, né? É mais difícil ter uma vida normal, mas 90% dos autistas hoje ou mais têm vidas normais, vidas tranquilas, né? Vai ter sua vida normal, vai ter seu casamento, vai ter seu trabalho, vai ter sua profissão, enfim. São crianças que têm vidas normais, né? Quando bem orientadas. Então é isso, é paciência acima de tudo e ore para a luz, né? Peça a luz, peça que o melhor seja feito. A Cremilda mandou um superchat. Bom dia, gratidão, querida. Gratidão, meu bem, gratidão, meu bem. O Ricardo Gaulinski que mandou. Ivan, quando alguém desencarna e nos deixa algo como joia ou imóvel, devemos fazer algo antes de fazer uso? Joias eu sempre gosto do princípio básico da joia, né? Joia é ouro, geralmente é o prata e pedra preciosa. Todas essas pedras é possível fazer limpeza, né? Então, se você quer fazer pode fazer um banho, né? Uma água de sal e depois uma água doce. Se você morar num apartamento, né? Você vai deixar numa janela onde ninguém entra, você deixar no quintal, né? Vai aparecer um gato, né? Brincadeira. Mas com bom senso a gente pode fazer isso, deixar tomar 3 dias de lua, 3 dias de sol. É uma ótima coisa a se fazer. Porque existe apego, existe energia, existe pele da pessoa naquela joia, existe, às vezes, cabelo, dependendo do tamanho da joia, da corrente, né? Ponta de cabelo, existe energia. E muitas vezes os fragmentais da pessoa se juntam nessas joias. Então, primeiro é isso, depois faz uma incensa a casa e está tudo certo. O imóvel, quando tem uma presença muito forte da pessoa nesse imóvel, por exemplo, a pessoa viveu ali a vida inteira, desencarna ali. Ali ficam os fragmentais de alma, não ela, mas ficam os fragmentais. Esses fragmentais vivem toda a tristeza que essa pessoa viveu dentro dessa casa. E essa tristeza fica. Então pode impedir que essa casa seja vendida. E se vender, vai torturar a vida de quem entra na casa. Então é o que eu sempre orientei vocês sobre limpar a casa, incensar a casa, né? Até um ato de misericórdia, incensar a casa, o apartamento, antes de vender. Né? Para tirar as energias ali dentro. É isso. Ok. A Marisa perguntou: esse desdobramento na retirada de espíritos, Deus não sombra, somente médiuns com paranormalidade pode fazer? Não entendi, tá? Não, Mas querida. que isso foi Não, explico. querida. Quem dá conta, faça. Não é? É o que eu digo, né? A pergunta já está respondendo. Se é um desdobramento, é você ir literalmente onde essas pessoas estão para poder tirar esses seres. Não são espíritos, são seres. Né? São seres interdimensionais. Então, então tira o espírito. Vocês sabem que eu não curto morto, né? Eu não tenho nenhuma relação com mortos. Morto é esterco. Morreu, vai para a terra, vira esterco. O espírito continua vivo. Então, eu não transo morto porque não tem. É outra história. Mas então a gente não fala de espírito, a gente fala de seres interdimensionais. E agora, se a pessoa pode fazer o desdobramento, ela já tem a paranormalidade. Se ela não tem a paranormalidade, ela não consegue desdobrar. Desdobrar é você ir fisicamente onde a pessoa está, esteja onde ela estiver, em qualquer parte do mundo. Né? Evidentemente, a pessoa tem que ter essa paranormalidade. Mais uma vez, não é um presente, tá? Não é um presente. Se eu pudesse escolher hoje, eu não faria. Porque é uma exposição física e energética de todos os dias. Né? Já disse a vocês, não queira a responsabilidade que vocês vão dar conta de carregar. Pode seguir. É diferente, ela manteve
perguntou mais uma, fez mais uma, né? É diferente da subscrição que conhecemos e muito é falado de espíritos encostando, entre outras dominações, pelo que dá para entender, nem todos os métodos têm alcance de fazer isso. Acabei de responder. Existe vários nomes para várias coisas. O problema é que muitos de vocês vêm da religião. Muitos de vocês vêm da religião, vêm do kardecismo, vêm de outros lugares, assim. Para mim, dentro da minha visão, dentro daquilo que eu recebi como paranormalidade ou desenvolver é difícil porque desde criança eu faço isso. Mas dentro daquilo que eu faço, né, eu levei muito tempo a dar nome a isso. Né? O problema é que não dá para fazer com apostila, não dá para fazer cursinho, sabe, Rafael? Sim. É uma outra coisa. Não dá para dar uma mentoria de desdobramento. Então, eu nem sei, esses outros nomes dados por outras denominações, eu nem sei o que é isso, para te falar a verdade. Eu nunca nem me interessei por isso, Marisa, porque é tão longe da minha realidade, nunca me interessei. Tudo que eu sei, é que não é algo simples e não é algo que alguma pessoa em sã consciência vá buscar para fazer. A pessoa em sã consciência não escolhe isso. Só te digo isso. Uhum. E foi isso as perguntas, tá? Terminamos. Tá. Só lembrando que... Nossa, eu tinha um recado para dar. Esqueci completamente. Mentalização, sobre a vivência? Não, a vivência já está falado. Quarta-feira encerra as inscrições, né? E nós já estamos no limite. Acho que eu tenho 4 ou 5 vagas só. Presencial, né? Evidentemente. Mas a distância também encerra na quarta-feira, porque nós temos que fechar com o rapaz que vai fazer a transmissão, né? Então tem que ver também o tamanho do volume da transmissão. Sim. Então é isso. Sim, vocês deixem... vão lá nos cortes de hoje, de ontem, põe lá um aviãozinho lá, né? Sim. Nos ajude com isso, né? Sempre o likezinho aqui e sempre nos ajude com esses aviãozinhos que os aviãozinhos nos ajudam junto com o superchat que vocês fazem, nos ajudam a distribuir para mais pessoas, né? Mande o link também do programa para outras pessoas e vamos aumentando essa egrégora. Eu estou com vocês aqui até final de semana, ao vivo, tá? Só na semana que vem que começam os gravados. Eu espero que vocês vejam, porque foi feito com muito carinho, com muito amor, então eu espero que vocês vejam. São mais curtinhos um pouco, né? Mas vejam. Vejam, porque foi como se fosse um cursinho, né, Rafael? Sim. Foi como se fosse um cursinho, tá certo? A respeito das salas, vocês não têm deixado testemunho, não têm deixado essas coisas, as salas continuam do mesmo jeito, tá? Nessa parada é parada ao vivo, eu continuo nos templos. Sim, trabalhando normalmente. Só das lives. Nada muda, tá? Nada muda. Estou nos templos trabalhando, recebendo as salas, colocando nas salas, tá tudo certo, viu? Tá tudo certo. Estamos trabalhando no mesmo ritmo, tá certo? O que muda só é ao vivo aqui, porque a gente precisa fazer dar umas mexidas aqui no templo, lá no templo e aqui também no estúdio. E eu preciso acabar de instalar, gente, aquelas 2 salas especiais que serão das Marianas, né? Que são 2 salas especiais do templo de Goiânia e no templo de São Paulo, onde será canalizado para as pessoas que estiverem assinando, né, o canal Mariano, que vai ser um canal separado do Instituto Ivan Martins. Tá certo? Então eu estou preparando tudo isso para vocês, para voltar com muita força, né, em breve, daqui uns dias, né, e com tudo isso preparado. É porque a rotina aqui é a mesma todo dia, né? Começa
6h30 da manhã, 7 horas da manhã, a gente termina 10 horas da noite, né? Aí sai daqui, vai pro templo, sai do templo, vem para cá, vai pro templo, volta, quer dizer, não sobra tempo ágil, né, para fazer tempo linear, né, gente? Para fazer o que precisa ser feito na vida prática. Então é por isso que vão dar esses dias. Então, terminamos, Rafael? Sim, terminamos. Então, um beijo no coração, que Nossa Senhora nos cubra com seu manto sagrado, porque assim é. E a gente vê que as bagunças por aí continuam, né? Quando a gente pensa que está tudo bem, proteção. Não deixem esse medo, que é uma intenção, desse medo é aumentar o alimento desses seres, né, interdimensionais, sobretudo demiurgos, seus arcontes. Então, são os escravos deles que estão trabalhando para nos sangrar energeticamente. Não vamos permitir. Então, que o manto de Nossa Senhora nos cubra. Gratidão, gratidão a todos os anjos, arcanjos, Nossa Senhora, Jesus, todos os mestres ascensionados. Gratidão, Rafael. Gratidão, Gratidão aos meninos do templo. Gratidão do templo de Goiânia e de São Paulo. Gratidão também ao Cristiano, ao Rafael, de novo, ao Fernando, ao Lucas e a cada um de vocês. Tá? Gratidão, gratidão, gratidão. Namastê e amém. O Deus que habita em mim, saúde o Deus que habita em você. Beijo no coração. Até amanhã, gente.